Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão bem? Vamos começar aí mais uma especialização. Boa noite, Camila. Coloca aí qual a cidade que você está me assistindo. Estão me ouvindo bem? Escreve aí para mim se vocês estão me ouvindo bem. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Hoje o tema é bem legal, hein? Espero que vocês gostem. Vamos que vamos. Vamos aí esperar o pessoal chegar e a gente já começa. Vamos começar aí a nossa especialização de hoje. Comunicação, né? Vamos falar sobre comunicação. Vamos falar hoje especificamente das linguagens da sexualidade. É um assunto bem legal. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Legal, vamos lá. Coloca aí para mim, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Isso aí, legal, show. Vamos lá, né? Coloque aí para mim a cidade que você está me vendo, está me assistindo na nossa aula de hoje. Coloca a cidade aí para mim, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Patos. Legal, bacana. Aí a Camila, Patos. Jacareí, muito bem, Jacareí, muito legal, muito bom, né? Vamos colocando a cidade que você está me vendo. Vamos lá. Hoje eu estou na playlist do Glee, que é uma série da Fox. Quem não conhece, né? Mas estou aí na nossa playlist do Glee. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, a gente já começa. Vamos esperar o pessoal chegar. Isso aí, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre continuar, né? Na realidade, nós vamos finalizar uma especialização que é a comunicação perfeita. E hoje nós temos a quinta aula, né? Que hoje nós vamos falar sobre linguagens da sexualidade, que é uma grande novidade. Espero que vocês gostem do tema de hoje. Vamos que vamos. Vamos esperar o pessoal chegar. Muito bem. Aí, ó, o pessoal chegando aí, ó. Ansiosa para a aula de hoje. Imagino. Boa noite para vocês. Oi, Goiânia. Já morei em Goiânia, cidade boa. Vamos lá. Isso aí. Vamos que vamos. Boa noite, Clarice. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula da especialização Comunicação Perfeita. E hoje nós vamos falar sobre linguagens da comunicação. Vamos que vamos. Vamos esperar aí, dar aí uns 2, 3 minutinhos a mais, a gente já começa. Vamos chamando as pessoas aí, hein? Vamos chamando aí o pessoal participar na aula de hoje. Isso aí, muito bem. Isso aí, pessoal aí. Coloca aí para mim qual a cidade que você está assistindo essa aula de especialização. E se você não é aluno nosso, nem aluna nossa, está aí como convidado ou convidada assistindo, coloca aí, não sou aluno, e coloca qual a cidade que você está me vendo. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Hoje a aula promete, hein? Hoje a aula promete.
Feira de Santana, Bahia. Isso aí, Marlene. Firme e forte. Aqui eu amo as aulas nesse horário. Didi, não consigo. Sou aluna, sex coach e especialista. Muito bem. Seja muito bem-vinda. Coloquei as aulas à noite, né, para ficar mais tranquilo, e as aulas de incubadora, as outras aulas internas, né, vamos dizer assim, de programas e tal, durante o dia. Fica mais fácil, né? Porque à noite também não dá para dar aula seguido, né? Então vamos que vamos. Isso aí, pessoal. Isso aí. Hoje eu quero vocês participando aí, hein? Quero esse chat bombando aí, que eu vou perguntar, eu quero saber o que vocês acham aí dessa linguagem da sexualidade, né? E se faz sentido para você também, né? Vamos lá, vamos começar a nossa especialização da comunicação perfeita, a quinta aula. Vamos falar sobre linguagens da sexualidade. Vamos que vamos. Isso aí, pessoal. Bom, vamos lá, vamos começar. Então, já deu aí 5 minutos? Já deram 5 minutos para a gente já começar a nossa especialização. Então, vamos lá, vamos começar então. Vamos baixar um pouco a música. E vamos começar a nossa aula de hoje. Então, sejam muito bem-vindos a todos e a todas que estão aqui para assistir a nossa aula, né? A nossa quinta aula da especialização Comunicação Perfeita. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu já estou desenvolvendo há mais de um ano. E a primeira, olha só que legal, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso para vocês, né? Então, isso, quem é aluno, quem não é aluno, é a primeira vez que vocês vão ouvir eu falando sobre isso. E automaticamente a gente vai ter, eu vou lançar um livro sobre isso, vou falar sobre, vai ter um podcast sobre isso também. Então, vai ter uma matéria na revista na próxima edição sobre isso. Então, tem bastante coisa legal. Então, é um tema bem bacana. As linguagens da comunicação, da sexualidade. E eu quero saber se faz sentido para você essas linguagens, né? Então, eu quero que vocês participem aí no nosso chat, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, só para entender o que está acontecendo, nós estamos falando sobre, nós vamos finalizar, é a última aula, né? Sobre comunicação perfeita, né? A comunicação perfeita, entre aspas, que é para a gente ajudar o nosso cliente ou a nossa cliente a conquistar a comunicação que ela sempre quis dentro do relacionamento dela. Esse perfeito, entre aspas, é porque não existe comunicação impecável, né, sem falhas, mas é o que é ideal e é o que funciona para o casal, para o parceiro ou para a parceira, tá? Então, é por isso. Então, essa especialização ela tem outros conteúdos, certo? Então, essa especialização nós vimos aí, falamos sobre tipos de comunicação. Então, você que é aluno nossa, aluna nossa, você tem acesso a essas aulas no portal do aluno, né? Então, o que nós já vimos nessa especialização? Nós já vimos tipos de comunicação, comunicação não verbal, comunicação não violenta, sincericídio. Nós já falamos sobre as 7 linguagens do amor, certo? E agora está faltando nós falarmos, para completar a especialização da comunicação perfeita, as linguagens da sexualidade, certo? E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Se você está assistindo esta aula e não é aluno nosso, nem aluna nossa, não esqueça que no final você pode solicitar o seu certificado de participação. Em 2022, nós abrimos aí
para algumas pessoas participar e conhecer o Instituto. E eu acho muito legal, eu vejo muita gente na internet gerando conteúdos gratuitos. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar um conteúdo real dos meus alunos e mostrar para as pessoas que não são alunos. Então, uma aula ou outra eu abro. Então, se você está assistindo e não é aluno nosso, não é aluno. Se você é aluno, é outro processo. Você pode solicitar no nosso WhatsApp que você está vendo na tela o seu certificado de participação desta aula, ok? Então vamos lá. Vamos começar então falando sobre as linguagens da sexualidade. Então nós já vimos tipos e formas de comunicação, comunicação não verbal, comunicação não violenta, sincericídio. Nós já vimos as 7 linguagens do amor e agora nós vamos falar sobre as linguagens da sexualidade, certo? Então é isso que nós vamos ver hoje, tá? Everton, vamos lá, vamos entrar nesse assunto aí. Por que é importante nós conhecermos tudo isso, inclusive as linguagens da sexualidade? Por que é importante isso? Porque sem uma boa comunicação, sem uma comunicação ideal, né, perfeita, é o ideal para o casal, né, o relacionamento tende a enfrentar, certo, problemas e, principalmente, muitos deles desnecessários, exatamente isso. Tem muitos problemas que não deveriam acontecer e nem precisavam acontecer. Mas, todavia, contanto, porém, por falta de uma comunicação ideal, o casal enfrenta esses problemas. Então, por isso que, o que eu faço? Né? Eu fiz isso na intimidade, eu fiz isso nos valores, na rotina, na comunicação. Quando a gente fala de comunicação, eu vejo muita gente falando, não, comunicação. E a pessoa coloca tudo de comunicação num balaio só. Né? É uma grande massa quando se trata de comunicação. E eu gosto de picar as coisas, eu gosto de dividir em pequenos pedaços, porque fica mais fácil da gente entender e fica mais fácil de nós detectarmos problemas e fica mais fácil nós, como especialistas, ajudarmos os nossos clientes a melhorar cada uma dessas partes. Então, por isso que eu gosto de picar. A intimidade eu piquei em 7, a comunicação eu piquei em 3, 4, 5, 6, né? Porque tem duas juntas, aí 6, 7 pedaços também. Então eu gosto de fazer essa subdivisão, porque fica mais fácil da gente detectar onde está o problema e as soluções que a gente vai trabalhar. Por isso que eu prefiro fazer essas divisões. Para mim fica muito mais simples, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês: 70% dos problemas na sexualidade, né? Eu fiz uma pesquisa através do IPESP. 70% dos problemas que a gente vê na sexualidade podem ser evitados com o melhor entendimento, né, do que dá prazer, né, à pessoa, o que realmente ela a excita, né? E a comunicação propriamente dito, as linguagens da sexualidade, tá? Então, 70% dos problemas, pode ter certeza, na sexualidade podem ser resolvidos com um melhor entendimento do que realmente dá prazer à pessoa e as linguagens da sexualidade, tá? E a gente precisa entender, mais uma vez, eu pego o relacionamento pico em 2 pedaços, né? Eu falo que relacionamento são 2 partes independentes, certo? Com vida própria, ok? Então, você tem o relacionamento, e aí a gente utiliza as linguagens do amor, a comunicação não violenta, uma série de coisas, certo? Mas principal, falando de emoções, né, afetividade, amor, as linguagens do amor, então relacionamento, linguagens do amor, e na sexualidade, as linguagens da sexualidade, porque eu acredito que são 2 mundos diferentes, e eu acredito muito que eles são independentes, tá? E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ok? Então, as linguagens do amor foi criada pelo pastor batista e conselheiro matrimonial, o escritor Gary Chapman, né, que virou best-seller, As Linguagens do Amor, que ajudam as mulheres, né, através de 5 linguagens. Nós, especialistas, eu coloquei mais 2, então a gente trabalha com 7 linguagens do amor, mas o Gary Chapman que criou 5 linguagens, certo? E uma forma que a pessoa, né, cada um entende, sente e demonstra o amor, certo? Isso é muito importante, tá? E aí eu pensei, falei, cara, então deixa eu ver se eu entendo o negócio. Se eu
creio que relacionamento e sexualidade são duas coisas distintas. Estão interligadas, mas são independentes, são distintas, água e vinho, mas estão ligadas de alguma forma. Então, peraí. Então, provavelmente deve ter uma linguagem da sexualidade, né? E o que é linguagem, né? Eu falei, peraí, deve ter uma linguagem para a sexualidade, porque já que eu não posso usar as linguagens do amor para a sexualidade, uma vez que eu acredito que são duas coisas distintas. Faz sentido isso para vocês? Eu comecei a pensar nisso, então coloca aí para mim nos comentários aí se faz sentido ou não, né? E aí eu comecei a pensar e comecei a desenvolver as linguagens da sexualidade. Aí eu comecei a criar uma linguagem, entender, já que eu creio que são duas coisas distintas, então a pessoa ela pode ter uma linguagem totalmente diferente, certo? Para a sua sexualidade. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a entender o sistema límbico, aí os gatilhos da sexualidade, intimidade, cara, aí eu comecei a vasculhar tudo que eu podia, e aí eu comecei a entender, e aí eu falei, peraí, existe realmente, e comecei a separar as linguagens, né? Comecei a classificar, comecei a identificar as linguagens da sexualidade. E aí, as linguagens da sexualidade é uma forma com que eu, você, entendemos a nossa sexualidade, sentimos a nossa sexualidade e demonstramos a nossa sexualidade para o nosso parceiro ou nossa parceira. Faz sentido isso para vocês? Começaram aí? Eu tô vendo aí já colocando, né? Interessante, muito bem. Vão participando. Eu quero ver a participação de vocês aí, já que é um assunto novo. E aí foi quando eu comecei e criei, né? Por final das contas, demorei 1 ano e meio para isso, para chegar no dia de hoje, de apresentar para vocês, né? As linguagens, eu não vou falar a quantidade ainda, mas as linguagens da sexualidade, né? E aí foi isso que eu pensei, né? Baseado nas linguagens do amor, mas voltados para a sexualidade, ok? Então, para que serve as linguagens da sexualidade? Então, a gente precisa entender o seguinte: um dos problemas mais comuns da sexualidade que as pessoas enfrentam hoje, principalmente, é lutar para expressar os seus desejos, as suas vontades, né? Ou seja, eu tenho vergonha de falar. Eu não sei como falar que eu gosto disso ou não gosto daquilo, né? De uma maneira intencional e significativa para o parceiro ou para a parceira, né? Então, quase todo mundo quer dizer ao parceiro ou à parceira, né, o que quer explorar, o que quer sentir na sua sexualidade. Mas, de alguma maneira, né, a pessoa não consegue. Então, as linguagens da sexualidade, elas funcionam para ativar, para manter a sexualidade do relacionamento em alta, saudável, vamos dizer assim, né? Ajuda, principalmente, também na sensação de se sentir amado, né? Porque um relacionamento onde o sexo não é satisfatório, a pessoa acaba sentindo que não é amado ou que o relacionamento está com problema, né? Não se sente valorizado, cuidado, né? Então, as linguagens da sexualidade, elas servem muito isso, tá? E é exatamente essa a ideia, né? Então, vendo aqui, ouço muito isso, tenho vergonha de falar, tá vendo? Então, não sou só eu. Vocês também já passam por isso, né? E os casais que não falam a mesma língua, né, que não entendem essa linguagem da sexualidade, acontece o contrário dos benefícios que eu citei. Então, é provável que as mágoas, as irritações, sejam descontadas, né, no parceiro ou na parceira. E até mesmo no ato sexual. Olha só como é louco. Eu não falo a gente não tem a linguagem do amor, a linguagem da sexualidade. Automaticamente eu pego um problema que não tem nada a ver e coloco e falo, não vou fazer sexo. Não estou com vontade mais. Ou eu vou punir o meu parceiro, a minha parceira, não fazendo sexo. Olha só que louco. Né? E aí a gente acaba descontando isso, né? Nas pessoas. Então, é importante isso. E até mesmo começa a surgir questionamentos. Será que vale a pena continuar ou não dentro desse relacionamento? Tá vendo só como é louco isso? Então, as linguagens da sexualidade, ela é muito bom para o relacionamento,
né? Porque senão o relacionamento acaba tendo grandes problemas, não só na parte do relacionamento. Então, às vezes, a sexualidade não está bem e acaba contaminando o próprio relacionamento, tá? Por exemplo, e é um exemplo que eu sempre dou. Então, se você casar com um americano, você não vai... Você vai estranhar que ele fala inglês? Ah, eu casei com um americano, estou estranhando que ele fala inglês? Não. Peraí, ele fala inglês porque ele mora nos Estados Unidos, né? Mora em Londres, ele tem que falar inglês. Seria estranho se ele não falasse, né? Então, você, das duas, uma, você vai ter que falar inglês ou ele vai ter que falar português para que vocês possam se comunicar. Não é mesmo? É assim que funciona. Então, as linguagens do amor e as linguagens da sexualidade também da mesma forma. Então, imagina só, eu falo uma linguagem na sexualidade e a minha parceira fala outra linguagem. Gente, qual é a chance da gente se entender na cama? É praticamente nula. Porque eu falo uma língua e você fala outra, pô, então a gente não vai se entender. Ou se não, o que eu vejo acontecer são relacionamentos onde o sexo acontece, é bonzinho, é bom. Mas quando você tem a mesma linguagem, né? Às vezes você nem sabe, mas quando você tem a linguagem da sexualidade alinhada, você tem uma experiência fantástica, que é aquela, é o que a gente chama de química na cama, não é? Nossa, a gente tem uma química que, nossa, arrebenta, um prazer que eu nunca senti na vida. E a gente pode colocar isso como as linguagens, um alinhamento das linguagens da sexualidade. Tá vendo como a gente começa a fazer... Aí eu comecei pensando nisso, falei, peraí, agora começa a fazer sentido o porquê que a gente se relaciona com alguém e dá aquela química. E por que a gente se relaciona com alguém bonito, lindo, aquela coisa, e não dá química. Sabe, tipo, o sexo é sonso, né? Sem chuchu, né? Sem gosto, sem nada. E por quê? Porque as linguagens da sexualidade estão desalinhadas. Eu falo uma língua, ele fala outra. Faz sentido para vocês? Estão começando a entender? Né? Eu comecei a entender o porquê muita coisa acontecia. E aí fez mais sentido para mim começar a falar sobre as linguagens da sexualidade. Coloca aí para mim nos comentários. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Né? Porque para mim começou a fazer muito sentido. Né? Espero que para vocês também comece a fazer sentido. Né? E ó, tem outra aqui, né? Ó, muitas mulheres punem seus parceiros e isso piora muito o relacionamento. Com certeza, né? Sem dúvida. Né? Ó, faz sentido, Marlene, isso faz muito sentido, tá vendo? Né? Então, da mesma forma que existem as linguagens do amor para ajudar os casais a expressar os seus sentimentos, né, o amor propriamente dito, as linguagens da sexualidade ajudam, né, ajudam o casal a expressar os seus desejos, as suas vontades, né, principalmente no sexo, porque a linguagem de sexualidade é sexo, né? Então, a gente não está falando sobre nada, né? Então, é para isso, então, para isso que serve a linguagem da sexualidade, certo? Ou seja, resumindo, resumo da ópera, o objetivo é melhorar a sexualidade. Então, as linguagens da sexualidade, como o nome já fala, é melhorar o sexo, é a sexualidade, né? E quando a gente fala de sexualidade, é uma coisa bem ampla também, né? Porque sexualidade é libido, excitação, nossa, é uma série de coisas que a gente vai falar. Então, a sexualidade como um todo, né? Então, o objetivo é melhorar diretamente a sexualidade. Diminuir os atritos, reduzir os atritos, melhorar a intimidade, porque pesquisas já mostram que casais que têm uma vida sexual feliz automaticamente melhoram os problemas, né, a resolução dos problemas, diminuem as brigas, melhoram a intimidade, tem benefícios na saúde, melhora a comunicação, melhora a afetividade. Olha só que louco. Então, as linguagens da sexualidade exatamente vêm com esses objetivos, tá? E é muito importante, é o que eu venho falando já em alguns podcasts, você pode sim ser uma pessoa no relacionamento e uma outra pessoa completamente diferente na cama, no sexo, na sexualidade. Então, Everton, significa que eu posso ser uma pessoa totalmente centrada,
inibida, né, do relacionamento, tal, e na cama me soltar e, meu, me segura, ninguém me segura? Sim, pode ser uma... Eu já conheci pessoas assim, que dentro do relacionamento era uma pessoa, na cama a pessoa se transformando, parecia outra pessoa, né? E tá tudo bem, né? Então, você pode... E é exatamente isso, por isso que eu entendi que existem as linguagens do amor e existem as linguagens da sexualidade, porque são dois mundos diferentes, então você pode ser, sim, você sendo uma pessoa dentro do relacionamento, ser duas pessoas. Uma para o relacionamento fora da cama e uma para dentro da cama. É uma coisa que eu acredito muito nisso, tá? Faz sentido isso para vocês? Coloca aí para mim. Tá? E aí eu separei, classifiquei e criei, né? Coloquei lá 10 linguagens da sexualidade. Olha só, Everton, o Gary Chapman colocou 5 linguagens do amor, você já colocou 7, né? E aí agora, nas linguagens da sexualidade, eu coloquei 10. E eu falei, cara, essas 10, assim, são as mais recorrentes. Pode ser que tenha mais alguma, mas são as 10 mais recorrentes, né? Que aí que eu vou explicá-las para vocês, tá? Então eu peguei 10 linguagens da sexualidade. Então, nossa, Everton, então é bastante coisa, né? Tá vendo como a sexualidade é bem mais complexa do que o relacionamento, né? Então vamos lá, coloca aí. Estão gostando ou não? Né? Vamos lá, colocar uma dúvida aqui, ó. Rose, nenhuma dúvida. A sexualidade não está relacionada somente ao ato sexual. Exatamente, não está. A sexualidade envolve muita coisa. O ato sexual, vamos dizer assim, faz parte da sexualidade. Porque aí tem diferença entre sensualidade e sexualidade também. São duas coisas diferentes, né? Então, aí ela colocou, aprendi que a sexualidade está relacionada a quem nós somos, a maneira que nós nos comunicamos com os outros também. Mas também tem mais coisas envolvidas aí, tá, Rose? Tem bastante coisa, tá? E aí, faz sentido ou não? Ó, tô vendo aqui, ó. Marlene faz muito sentido. Camila faz muito sentido, tá vendo, ó? Edivânia, show de bola. E aí, eu coloquei, então, criei 10 linguagens da sexualidade. Quais são elas, então? Né? Vamos começar aí explicando um pouco sobre cada um, né? Linguagem número 1, romântica, né? Quando a pessoa, eu vou explicar cada uma delas, obviamente, vou dar alguns exemplos, mas romântica, né? Tem gente que é muito romântico, né? A segunda linguagem, dominadora, aquela pessoa que gosta de dominar, né? Terceira linguagem, submissa, aquela que gosta de ser mandada, aquela que gosta de obedecer, né? Quarta linguagem, surpresa, né? As pessoas que gostam de receber ou fazer surpresas, né? Toque físico, né? Toque físico, que gosta, né, de tocar as pessoas. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Então, essas 5 primeiras. Linguagem número 1, linguagem romântica, linguagem dominadora, linguagem submissa, linguagem surpresa, linguagem de toque físico, certo? Então, é bem isso. Everton, aqui, ó, Valendo, você é romântico? Não. Eu tenho a minha linguagem da sexualidade primária é a dominadora. Né? A minha linguagem da sexualidade primária é a linguagem dominadora. Né? Uma curiosidade aí. Mas depois a gente vai falar. As outras 5 linguagens da sexualidade. Linguagem, palavras de excitação. Linguagem, sons de excitação, que a gente vai explicar, vou explicar cada um deles, né? Linguagem, formas de vestir. Linguagem, lugares inusitados. E linguagem, formas de se ver. Ah, vocês estão curiosos, né? Porque tem coisa aqui que vocês podem imaginar o que seja, mas talvez seja totalmente diferente do que vocês, né, fizeram. Então, Everton, quais são as 10 linguagens da sexualidade que nós, especialistas, vamos aprender e vamos trabalhar com o nosso cliente ou nossa cliente? Coloca aí se vocês gostaram. Primeira linguagem, linguagem romântica, linguagem dominadora, linguagem submissa, linguagem surpresa, linguagem de toque físico, linguagem de palavras de excitação, linguagem de sons de excitação, linguagem de formas de vestir, linguagem de lugares inusitados
e linguagem, formas de se ver, né? Então aí nós temos aí finalizando as 10 linguagens da sexualidade. E nós vamos ver cada uma delas, né? Vou explicar cada uma delas, ok? Então vamos lá. Então o que a gente precisa entender então nisso aqui? Gostaram? Estão gostando aí, né? Legal, show de bola aí, pessoal, né? Então, Everton, significa que, igual às linguagens do amor, eu posso ter mais de uma linguagem? Sim, claro, evidente. Então, você pode ter a linguagem da sexualidade primária, que é aquela linguagem predominante. Então, Everton, na linguagem do amor, eu também tenho a linguagem primária. Sim. E aqui também, a linguagem da sexualidade primária e a linguagem da sexualidade secundária, que é aquela linguagem que é presente, vamos estar em segundo lugar, mas ela não é predominante. E é muito importante você descobrir e ajudar o seu cliente a descobrir qual a linguagem da sexualidade primária e secundária, porque quando eu não puder usar a primária, eu vou usar a secundária do meu parceiro, da minha parceira. Né? Lembrando-se que a minha linguagem da sexualidade, por exemplo, eu tenho a minha linguagem da sexualidade e a minha parceira tem a linguagem da sexualidade dela. Então, se eu quero expressar a sexualidade, né, para ela, eu uso a linguagem da sexualidade dela para ela e ela usa a minha para mim. Não adianta nada eu ter a minha linguagem da sexualidade romântica, né, e ela ter dominadora e eu usar a romântica com ela. Não vai rolar, porque a linguagem dela não é essa. A linguagem do amor, a linguagem da sexualidade primária não é essa. Então, por isso que você precisa se atentar. Então, a linguagem do amor primária e a linguagem do amor secundária. Então, quando não puder usar a primária, eu vou usar a secundária e vai ter um efeito muito próximo ou até igual da primária, muitas vezes. Isso é muito interessante, tá? Então, ela deve ter, né? Sempre vai ter pelo menos duas, certo? Que é a primária e a secundária, ok? E é importante entender que as linguagens, né, primárias e secundárias, elas mudam, sim? Elas não são eternas. Então, hoje, a sua linguagem da sexualidade pode ser dominadora. E amanhã, ser romântica, né? Então, você pode ter essa diferença. Então, hoje você pode ser de um jeito, amanhã você pode ser de outro. Everton, mas o que causa essa mudança? Né? As suas experiências, né? O que você passa dentro do seu próprio relacionamento, o que você passa com a sua família, no seu trabalho, os gatilhos da sexualidade, eles influenciam na sua linguagem do amor primária e secundária. Né? Everton, não sei o que são os gatilhos da sexualidade. Então, se você é aluno nosso ou aluna nossa, acessa lá o portal do aluno que você vai assistir e você vai entender. Então, até os gatilhos da sexualidade influenciam na sua linguagem da sexualidade primária e secundária. Então, elas mudam. Conforme o tempo vai passando, as linguagens da sexualidade, elas vão mudar. Elas não são eternas. E o maior erro que as pessoas cometem é achar que elas são imutáveis. Então, o que eu escuto muito isso, né? Vocês já não escutaram? Escrevem para mim se vocês já não escutaram isso. Ah, porque ele gostava disso, agora não gosta mais. Então deixou de me amar. Tem outra, né? Ou ela, nossa, ela gostava disso e agora não gosta mais. Mas por quê? Porque ela mudou. Ela não é mais a mesma pessoa. Então, as linguagens da sexualidade primárias e secundárias, elas mudam, certo? E por isso que é importante sempre observar, certo? Então, um dos maiores erros é achar que a gente não muda, que nós somos imutáveis. Então, por isso, é importante verificar sempre qual a sua linguagem da sexualidade primária e secundária entre 6 meses a 1 ano, no mínimo. Porque, senão, você vai correr o risco, certo? De você continuar achando que o parceiro ainda tem os mesmos gostos, e não tem. Tá? Então, por isso que é muito importante. Então, as linguagens da sexualidade, elas mudam. Então, a cada 6 meses, 1 ano, é importante você analisar essas mudanças, certo? E como que a gente descobre, Everton, se mudamos? Ou como a gente descobre pela primeira vez qual é a nossa linguagem da sexualidade
primária e secundária. Como acontece nas linguagens do amor, um teste. Exatamente. Eu estou finalizando um teste, eu vou disponibilizar até semana que vem, né? Um teste onde você vai aplicar, da mesma forma que você faz com as linguagens do amor, você vai aplicar e vai descobrir qual é a linguagem da sexualidade primária e secundária do seu cliente ou da sua cliente. Entendeu? Então, tem que aplicar um teste. Lógico que não é um teste de 10 perguntas, né? Que nem o teste nosso das linguagens do amor, são 200 questões. E da sexualidade provavelmente vai ser por aí também, tá? Tô acabando de formatar esse teste, que vai ser bem legal. Então, você vai aplicar esse teste, e é bom até para vocês conhecerem qual é a sua linguagem da sexualidade primária e secundária, ok? E aí, estão gostando da aula de hoje? Faz sentido para vocês, né? O que a gente está falando aí sobre as linguagens da sexualidade? Coloca aí. E aí, um ponto importante, quando a gente fala de linguagens da sexualidade, a gente precisa falar sobre fantasias, né? Fantasias, certo? E é muito importante você entender que fantasia sexual não é linguagem da sexualidade. Ou seja, cuidado para você não confundir fantasia com a linguagem da sexualidade. Cuidado para ver o seu cliente ou sua cliente confundir fantasia sexual com linguagem da sexualidade, porque são duas coisas completamente diferentes, certo? Mas para que você entenda esta diferença, eu vou explicar para você o que é fantasia, né? Porque vocês precisam entender o que é uma fantasia, né? Então, para a gente começar, a gente precisa entender o que é uma fantasia sexual. Fantasiar, certo? Fantasiar é a capacidade que a gente tem de inventar mentalmente coisas ou situações. Todo mundo é capaz de fantasiar, ou sonhar acordado, vamos dizer assim, sobre diversas situações. Uma roupa que vai usar, um carro que você vai comprar, um corpo diferente da dieta e os exercícios, né? Depois da dieta e os exercícios. Então, todos nós temos a capacidade de fantasiar. Então, vocês entenderam que fantasia é a capacidade que a gente tem de inventar coisas ou situações mentalmente. A linguagem da sexualidade, ela não é inventada, ela é sentida, ela é vivenciada, ela está dentro do que a pessoa é naquele momento. Pode ser que daqui a um mês ela mude, nós mudamos, nós somos seres mutáveis, né? A gente muda o tempo inteiro, nós evoluímos. Então, vocês estão começando a entender que fantasia sexual não é linguagem da sexualidade, né? E a gente pode dizer que fantasia está no nosso sexto sentido nos gatilhos da sexualidade. Lembra que a gente fala sobre gatilhos da sexualidade? São 5 sentidos, né? Tato, paladar, certo? Audição, visão e olfato. E o sexto sentido, a mente, a fantasia. Ok? Então, já começa a entender que a fantasia é exatamente isso aí, certo? Então, para começar, a fantasia é a capacidade que a gente tem de inventar mentalmente as coisas, tá? Então, fantasias sexuais, então fantasiar é aquilo ali. Então, vamos colocar na sexualidade. Fantasias sexuais são desejos, impulsos exteriorizados, que a gente coloca para fora, inicialmente através da nossa imaginação, certo? Onde muita coisa é permitida e pouquíssima censura faz parte desse enredo que a gente está criando, certo? Então, sendo possíveis, muitas vezes, saborear situações sexuais além da fronteira da nossa realidade. Então, sua função principal das fantasias sexuais, né, é permitir que certos desejos sexuais de difícil conexão com a realidade possam ser satisfeitos, né? E muitas vezes funcionando como substitutos, certo? Da experiência real, além de ajudar
a focalizar o nosso próprio corpo. Olha lá, para quem quer se conhecer, né? Conhecimento não é masturbação, já falei sobre isso, né? E eu vou até fazer uma aula, um podcast sobre isso, né? Ah, eu vou se conhecer, não é se masturbar, não, calma aí, tem outras coisas ali, né? E aperfeiçoando aí o conhecimento sexual. Estão vendo? Começou da forma aí a fantasia sexual, né? Então também a gente pode dizer que fantasia sexual é um tempero para a libido. Aumenta o prazer na atividade sexual, sendo uma forma segura de experimentar o sexo. Então muitas fantasias sexuais são transformadas, certo, em realidade, e outras tantas, né, tantas outras fantasias servem para estímulos para o relacionamento. Ou seja, se passar por uma situação ou outra, né, se passar por uma pessoa ou outra, né, então tudo isso é uma fantasia que pode aí ser um tempero, aquecer, acender a libido do casal, né? Ou porque de repente a relação está morna, né? Ou porque precisa realmente incrementá-la um pouco mais, certo? Porém, todavia, contanto, né, muitas fantasias são ousadas, né? São ousadas do jeito que elas são, muitas vezes são muito ousadas, né? Pois ignoram os limites, né, que encontram o outro lado, como por exemplo, a AIDS, minha fantasia é fazer sexo com estranho sem camisinha. Eu já ouvi isso, olha só que louco, né? Os riscos da saúde. Minha fantasia é fazer sexo com a mulher do meu amigo. Olha só, né? O bicho vai pegar aí, né? Os riscos, né? Normas rígidas, né? Moral, ética, censura, tudo isso é deixado de lado nas fantasias, tá? Por isso, talvez, né, seja tão perigoso e arriscado colocar todas as fantasias em práticas. Vocês estão começando a entender que fantasia não é linguagem da sexualidade, né? Fantasia é uma outra coisa. É importante você saber essa diferença, tá? Então, querer nem sempre é poder. Então, às vezes, é mais saudável quem percebe essa barreira e não se machuca. E é muito interessante você saber isso, porque muitos casais... porque a minha linguagem da sexualidade por exemplo, é querer que a minha esposa faça sexo com outro. Não, isso é uma fantasia. Não é linguagem da sexualidade, né? Então, entenda uma coisa, é uma fantasia, certo? Então, a identificação daquilo que pode ser posto em prática e o que deve se permanecer no mundo da fantasia deve ser analisado, certo? Por quê? Porque você pode ter algum tipo de problema aí, tá? Então, cada fantasia no seu lugar, certo? Então, fantasia é bem isso mesmo, tá? Então, é importante você entender porque na hora que você atender o seu cliente, sua cliente, às vezes ele está confundindo uma fantasia de um filme adulto, de um, sei lá, do que, de um amigo, e ele acha que aquilo deve ser implementado no relacionamento dele ou dela de qualquer maneira. E não é bem assim, né? Então, admitir e criar, né, uma fantasia sem se prender à autocensura é possível? Mas tem que pensar muito antes de agir, né? Tem que usar o senso crítico, avalie as consequências de querer colocar uma fantasia em prática. Muitas vezes eu atendo um cara, porque minha fantasia é sair fazer uma homenagem, é fazer uma troca de casal. Gente, avalie as consequências do negócio, porque não adianta nada você ir para esse caminho e depois realizar uma fantasia e depois. Eu já vi muitos casais terem muitos problemas lá na frente por conta disso, né? Então, avalie as consequências, né? Caso surjam sinais de alerta, contenha-se, segura-se, pois ser melhor que a fantasia fique no imaginário do que prejudicar o relacionamento. Agora, se não tiver isso, tiver sinal verde, pode seguir, libertar e aí experimentar e realizar as fantasias, sem dúvida nenhuma, tá? Então, lembre-se de uma coisa, as fantasias, né? A fantasia não é algo errado ou anormal. Então, Everton, eu fantasiar é errado? Não. Eu imaginar é errado? Não. É anormal? Não. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender e passar isso para o seu cliente e para a sua cliente, certo?
desde que não constranja e não obrigue um dos parceiros, faça mal ao outro, né? Então elas são normais, saudáveis, capazes de fortalecer o relacionamento, sustenta a cumplicidade e a intimidade do casal, certo? Possivelmente, elas ajudam a pessoa a aliviar a ansiedade de uma primeira vez, uma ansiedade, né, de uma ejaculação precoce, as fantasias ajudam nisso também. Aumenta a autoestima, autoriza, né, as emoções, as percepções reprimidas, né? E acaba, né, ataca uma rotina ruim. Então, as fantasias são muito boas, desde que, certo, não constrange, não obrigue, não faça mal a um dos parceiros, certo? Então, o perigo, né, vamos dizer assim, não está na fantasia, né? O perigo, mas na vergonha e no medo que podem acompanhá-lo. Muitas vezes as pessoas têm isso. Então, sentimentos negativos não combinam com a sexualidade plena. Então, se eu tenho medo, se eu tenho vergonha, né? Então, a fantasia apropriada para os dois, para o parceiro e para a parceira, a fantasia serve para estimular, divertir ou até mesmo educar sobre as preferências da sexualidade do casal e revitalizar o sexo do casal. Mas o medo da interpretação errada, da pessoa entender o meu anseio, as minhas fantasias, né, pelo parceiro, pela pessoa, pode tornar isso uma repressão na sexualidade. E aí a gente tem o efeito da porta fechada, que a gente fecha essa porta e não vamos experimentar essa sexualidade, né, essa fantasia em outros momentos, tá? Então, em alguns casos, né, tem alguns parceiros e parceiras que fica na cama parecendo um juiz que condena, né? Não pode isso, não pode aquilo, faz mal, ai meu Deus do céu, eu vou para o inferno. Calma, não é bem assim, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Isso é muito importante. Então, o ato de alimentar as fantasias pode ser considerado impróprio para algumas pessoas, né? Vocês podem enfrentar pessoas que têm dificuldade, por exemplo, as mulheres. Everton, a mulher tem dificuldade de chegar ao orgasmo. Por quê? Porque às vezes ela não imagina. Ela tem vergonha de imaginar. Ela pode considerar esse fato de alimentar as suas fantasias como algo impróprio, né? Porque grande parte da vida dela, desde a infância, sei lá, os amigos, ela sempre viu que fantasiar é algo errado, né? Então, quando você fantasia, você se desvia, certo? Do estereótipo, do status quo, né? Eu vou dizer aí, do status quo do relacionamento saudável. Então, para ter um relacionamento feliz, você não pode ter fantasias. Então, muitas vezes, a mulher tem dificuldade de chegar ao orgasmo, não porque ela não conhece o corpo dela, não é isso, mas é por falta da fantasia, tá? Então, isso é muito importante. É importante você entender isso, tá? E a fantasia sexual e a internet, né? Então, a busca por sites eróticos é uma crescente e tem várias pessoas falando sobre isso, né? A gente já viu recentemente. Até fiz um podcast de como a pornografia influencia o nosso cérebro. Então, se você não escutou ainda o nosso podcast, escute o nosso podcast aí, o Relacionamento Fora da Caixa. Então, ouça agora o Relacionamento Fora da Caixa nas principais plataformas. E eu falei sobre isso, né? E como isso afeta negativamente. Afeta positivamente, mas também afeta negativamente. Tem os dois lados da moeda, né? Não tem coisa ruim só, não. Tá? Bom, vamos ver aqui, ó. Tem que ver. Já vi casais que foram para casa de swing e que na hora um dos dois ficou com ciúmes, na hora acabaram brigando. Ixi, já vi muito isso. Vocês não têm ideia, né? Já vi muito isso, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, na internet, né, a segurança do anonimato funciona oferecendo mais emoção à vida sexual, né, para todas as idades. Então, a fronteira do comportamento, do saudável, do vício é muito tênue, né? E eu falei como a pornografia e as fantasias podem influenciar o cérebro, né? Então, o que a gente pode dizer? Everton significa o quê? Que a pessoa pode viciar numa fantasia sexual? Pode. Eu conheci pessoas ao longo dos meus anos de trabalho que eram viciadas em fantasiar.
se elas não tivessem dentro de uma fantasia, ela não conseguia fazer sexo ou ela não conseguia nem atingir o orgasmo. Então, da mesma forma que vicia masturbação, vicia álcool, vicia uso, né, de masturbadores ou até mesmo a masturbação, vibradores, a fantasia sexual também vicia. Né? Então, por isso que é importante a gente entender isso aí, tá? Então, resumindo, né, as fantasias, quando utilizadas de modo saudável, ela melhora as relações sexuais e deixam elas saudáveis, ajudam homens e mulheres a terem, vamos dizer, a penetrarem seus desejos, né, mais profundos, ali, entrar realmente ali na sua profundidade, na sua intimidade mesmo, das suas fantasias, né, do que quer ou não experimentar novas sensações, né? Em alguns casos, certo? Envolvem algum objeto, lugar, vestimenta, pode tornar o sexo ainda mais interessante, menos caindo dentro da rotina ruim, certo? Que é o que a gente já viu isso, né? Em alguns momentos, tá? Então, a fantasia sexual é uma coisa boa. E por que eu tô falando muito disso? Porque quando eu explicar as linguagens de sexualidade, tem que tomar cuidado, porque fantasia não é linguagem de sexualidade. Fantasia é imaginação, está num outro patamar ali, né? Então, quando a fantasia sexual vira a sua inimiga, se por um lado o papel da fantasia é melhorar o relacionamento, estreitar os vínculos, né? Ter uma vida sexual saudável, por outro lado, as fantasias negativas ou inadequadas podem alimentar os medos. Olha só, alimentar os medos, os preconceitos, os traumas já existentes, além de impedir que o seu cliente, a sua cliente, você ou eu, desfrutemos de uma prática sexual saudável, que enriquece nosso relacionamento, né? Então, a construção de fantasias desagradáveis pode impedir que os homens e mulheres se entreguem plenamente, certo, ao relacionamento afetivo, né? Pois tendem a inibir o desejo, certo? E o desempenho sexual. Então, nossos medos, nossos anseios, mesmo que não racionais, podem se tornar fantasias precipitadas, causando decepções e até bloqueios sexuais. Então, olha só, né, como a fantasia sexual pode se tornar de forma errada a nossa inimiga, né? Então, além disso, fantasiar que está com outra pessoa quando você já está num relacionamento pode ser um indício de insatisfação na sua rotina amorosa. Então, uniões por conveniência muitas vezes sobrevivem por tempo determinado, em função de fantasias desse tempo. Por exemplo, Everton, eu atendi uma cliente recentemente que ela falou: olha, eu faço sexo com meu parceiro, mas imagino outra pessoa. E eu só chego ao orgasmo ali porque eu estou imaginando outra pessoa. Fala para mim, até quando essa fantasia sexual vai ser saudável? Porque é uma fantasia negativa. É uma fantasia que está fazendo mal e ela não está percebendo isso, né? Ela está ali. Então, exatamente é uma coisa que a gente precisa se atentar, certo? E é importante salientar que as fantasias sexuais mudam conforme a idade. Assim como o nosso jeito de fazer sexo, de transar muda conforme o tempo, o tipo de fantasia que nós temos também vai se modificando ao longo dos anos. Conforme nós vamos crescendo, novas observações, novas experiências, novas associações podem gerar diferentes fantasias, né? Então, vocês conseguirem entender o que é fantasia, o que é uma fantasia boa, o que é uma fantasia ruim, conseguirem entender? Então, a linguagem da sexualidade não é uma fantasia. A linguagem da sexualidade, e é muito importante vocês entenderem o que é fantasia, porque a linguagem da sexualidade, ela é algo que está intrínseco em nós, está dentro de nós, está enraizado ali muitas vezes. É o que nós sentimos, é o que nós almejamos de forma real, não imaginária, né? Consegue entender essa diferença, né? Vamos ver se tem alguma pergunta. Legal, show de bola. Então, conseguiram entender aí
Conseguiram entender fantasia? Então, fantasia não é linguagens da sexualidade. Então, linguagens da sexualidade é algo mais real, é o que a gente sente, é o que a gente almeja, como a gente se comunica na sexualidade. A fantasia, ela pode fazer parte da nossa linguagem da sexualidade. E se ela for saudável, essa fantasia, vai nos ajudar ainda mais. Agora, se ela for negativa, ela vai prejudicar o relacionamento e vai prejudicar a linguagem da sexualidade primária e secundária da pessoa. Ok? Faz sentido para vocês? E aí, estão gostando da aula de hoje? Aprenderam agora o que é uma fantasia? Né? Aprenderam agora? Agora já sabe o que é uma fantasia sexual? Quando é bom, quando é ruim? Né? Já conseguiram entender, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Estão gostando da aula de hoje? Vamos lá que tem chama ainda. E aí nós temos, vamos começar falando então sobre as linguagens da sexualidade, certo? Nós vamos falar aí das 5 primeiras linguagens e as outras 5 na próxima aula. Exatamente. Então nós vamos falar sobre 5 linguagens, já deu 1 hora de aula. Nós vamos falar sobre 5 linguagens da sexualidade e na próxima aula, né, nós vamos falar sobre as outras 5 linguagens da sexualidade, ok? Então vamos que vamos. Vou tomar uma água aqui. Show de bola, estão gostando? Vamos ver aqui, ó. Amanda, show de bola. Marlene, muito bem, show de bola. Vamos lá. Agora vamos conhecer então as nossas 5 primeiras linguagens da sexualidade. Então, as primeiras são romântica, linguagem romântica, dominadora, submissa, surpresa e toque físico. Então, vocês conseguirem entender fantasia sexual, não é linguagens da sexualidade. Ok? E depois, na próxima aula, nós vamos ver palavras de excitação, sons de excitação, formas de vestir, lugares inusitados e formas de se ver. Ok? Vamos lá? Everton, não sou aluno, eu vou conseguir ver as outras aulas, próximas as linguagens? Infelizmente, não. Mas, quem sabe você não se torna aluna ou aluno e consegue aí ter acesso a todo esse conteúdo e todos os outros, né, que a gente tem aí, tá? Sejam muito bem-vindos aí, ó. Pessoal, show de bola. Aprendendo muito, amando. Edivânia, mano, legal, show de bola. Conteúdo inédito, conhecimento pela primeira vez, hein? Vamos que vamos. Então vamos lá, vamos começar então as linguagens, entendendo as linguagens da sexualidade. Vamos começar pela primeira das 5. A linguagem da sexualidade, linguagem romântica. Vamos imaginar, você está se preparando para ter uma noite de sexo, uma noite, né? E ouve juras de amor, adora elogios, gosta de ter pétalas de rosa na cama, se veste de forma elegante, né? Adora o jantar à luz de velas, né? Antes, né? Gosta de champanhe, morangos nas preliminares, né? Vê admiração, se sente valorizado ou valorizada quando você vê, né? Os olhos do seu parceiro, sua parceira brilhando, né? Então, se você se imaginou e gostou dessa sensação, esta pode ser a sua linguagem do amor, linguagem da sexualidade primária. Eu estou com a linguagem do amor, né? A linguagem da sexualidade primária, tá? E eu chamo essa linguagem da sexualidade, que é 9 semanas e meia de amor, né? Então, é aquela coisa realmente romântica. Então, quando a linguagem da sexualidade, a pessoa só ativa a vontade da sexualidade dela, só ela tem vontade de fazer sexo, né? Ela se sente excitada quando ela tem todo esse romantismo envolvido. Se a pessoa não é romântica, se a pessoa não tem todo esse cuidado, essa preparação no ambiente, sabe, aquele romantismo todo que antecede muitas vezes o sexo, ela não sente vontade de fazer sexo. Vocês conhecem alguém assim, não? Então essa é a primeira linguagem da sexualidade. A linguagem da sexualidade romântica. Então, se você se identificou e você fala, pô, se tiver isso comigo, eu faço sexo. Automaticamente, então, provavelmente, você tem esta linguagem da sexualidade primária.
Vamos à segunda linguagem da sexualidade, linguagem dominadora. Esta é a minha linguagem da sexualidade primária, né? Então você assiste 50 Tons de Cinza, 365 DNI, e você se imagina no lugar do dominador. Você gosta, você está lá se preparando para o encontro, né? E você gosta de mandar, você gosta de dizer o que a outra pessoa deve ou não fazer. Lembrando-se que eu não estou falando aqui de um relacionamento abusivo, estou falando de uma coisa saudável dentro da sexualidade, certo? Vamos falar sobre isso, ok? Então, brincar com os estados mentais, olha só, né? Com a rendição, o medo, a brincadeira, a surpresa. Gosta de assumir o papel de liderança na relação sensual ou sexual. Porque lembra, sensualidade é diferente de sexualidade, ok? Se você se identificou, se imaginou, gostou, então esta pode ser a sua linguagem da sexualidade primária. Eu, particularmente, a minha linguagem da sexualidade primária é dominadora. Ou seja, eu não gosto de ser dominado. Eu não gosto, né? Que eu gosto de mandar, eu gosto de dizer, eu gosto de ditar as regras do jogo. Eu gosto de dizer o que eu quero, quando eu quero, né? Na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Então, eu sou mais dominador. Aí você tem uma situação. Tanto na primeira linguagem da sexualidade, quanto nesta, a gente pode dizer que são graus de intensidade. Ok? Então, se a gente voltar aqui, Everton, tem a linguagem da sexualidade romântica. Eu posso ser leve, né? Moderado ou exagerado, ok? Então nós temos aí, então a gente tem o leve, moderado e exagerado e até patológico, vamos dizer, o quarto índice da nossa escala. Então, onde a gente fala o seguinte, nossa, ele é pegajoso, né? Ele é demais da conta, né? Ou seja, ele tem graus, né, de intensidade. E a mesma coisa aqui nessa linguagem dominadora. E aí a gente tem o BDSM, por exemplo, bondage, né? Que é o submissão. É algo que aí a intensidade vai mudar. Pode ser a linguagem dominadora leve, moderada, exagerada e patológica. O que é saudável é ficar entre o leve e o moderado. O exagerado já sai um pouquinho, mas dá para se adequar. O patológico já está fazendo mal, porque a patologia já está fazendo mal para alguém. Então, as linguagens da sexualidade, ela tem graus de intensidade. Leve, moderado, exagerado e patológico. Ok? Então, né? Então, eu sou um dominador leve e moderado. Tem gente que são dominadores exagerados e patológicos, que entra aí realmente de deixar, por exemplo, Christian Grey, dos 50 Tons de Cinza, ele era um dominador patológico, que ele gostava de machucar, ele passava dos limites, né? Ele era um cara que... E aí ele foi descendo. Você pode ver que durante, né, a convivência com a Anastácia, ele vai diminuindo para o exagerado e para o moderado. Você pode ver que no último livro, né, no último filme, ele já está no moderado. E ela também está no moderado. Olha só que legal. Né? Não tem nada exagerado e não é patológico. Mas no começo, se você parar para pensar, ele estava no patológico, porque estava fazendo mal a ela. Tá vendo? A patologia é o que você acaba prejudicando o seu parceiro ou sua parceira. Faz sentido isso para vocês? Não. Vocês tinham parado para pensar nisso? Né? Então, as linguagens da sexualidade, elas também têm esse grau de intensidade. Então é muito importante você entender, depois a gente vai, depois eu vou falar sobre uma aula sobre isso, né, de como aplicar e tal, e descobrir, e a gente vai tomar aula sobre isso, e a gente vai falar sobre esses graus de intensidade. E aí é interessante que você vai conseguir diminuir esses graus, como aconteceu no livro 50 Tons de Cinza do filme. Ele vai diminuindo de patológico para exagerado, depois para moderado. E tá tudo bem. Ele não deixou de ter a linguagem da sexualidade primária dominadora, mas ele diminuiu o grau de intensidade. Tá vendo? Muito louco isso, né? E aí, bugou a cabeça de vocês? Faz sentido ou não? Coloca aí para mim. Bom, vamos lá.
Terceira linguagem da sexualidade, submissa, que tem a ver também com dominador. Então, se você assiste 50 Tons de Cinzas, 365 DNI e se vê no lugar do submissa, certo? Você está se preparando para o encontro, você gosta de ser mandado, né? Você gosta que a outra pessoa diga o que você deve ou não fazer. Você gosta, você sente bem quando ela brinca com seus estados mentais, né? De rendição, medo, excitação, ansiedade, né? A surpresa, né? Você gosta que assuma um papel de liderança e que controle toda, né? Eu gosto, por exemplo, tem gente que eu conheço mulheres, né, que gostam, falar, eu gosto, que é o que a gente chama, talvez, e é uma coisa que eu quero até gravar um podcast sobre isso, eu gosto de homem com pegada. O que é pegada, né? É um negócio tão amplo, né? Eu gosto de homem com pegada. E com essa linguagem, a gente pode entender um pouco sobre isso, né? O homem com pegada, eu gosto com um homem que assuma o papel de liderança, que gosta, que brinque com os meus estados mentais, né? Eu vou dizer o seguinte, talvez o grau de intensidade dessa linguagem para esse homem com pegada é uma intensidade leve, né? Não por exemplo, assim, um dominador leve, não é moderado, porque aí já entra um pouco mais na dominação, mas é leve. Tem aquela pegada que controla, que gosta, né? Então, exatamente, gosto de homem com pegada. Faz sentido? Quando eu comecei a entender sobre as linguagens de sexualidade, comecei a criar isso e comecei a criar essa linguagem, me veio à mente essa questão. A mulher que gosta de homem com pegada. Ela não gosta de homem dominador, moderado, né? Ou exagerado, mas ela gosta de leve, que é aquela pegada mais forte, mas não é nada moderado e nem exagerado, né? Então, faz sentido ou não? Né? E aí, você tem aí... Então, se você... né? Vamos colocar aí. Se você se identificou com isso, você se imaginou, gostou, então esta pode ser a sua linguagem da sexualidade primária. A linguagem da sexualidade da linguagem da submissa. Linguagem de submissa. Tá vendo? E aí, lembrando que nós temos graus de intensidade. Tem gente que é submissa ao extremo. Então, por exemplo, Everton, eu sou submissa patológica. Aí você está beirando o relacionamento abusivo. Obviamente, né? Vai para patologia, faz mal, pode entrar no relacionamento abusivo. E aí, estão gostando? Faz sentido essas linguagens da sexualidade ou não? Coloca aí para mim. Vamos lá, eu quero ver vocês. Vocês não dormiram não, né? Ó, são 9 horas da noite, vocês não estão dormindo não. Vamos lá. E aí nós temos aí a outra linguagem da sexualidade, surpresa. Essa daqui foi muito legal porque eu já me envolvi, eu já namorei uma pessoa assim, né? Imagina só, você gosta de ser surpreendido, surpreendida com gestos locais, ações. Não gosta que perguntem o que você quer fazer, o que você gosta, o que você vai experimentar, né? Você gosta, né, surpreender com fantasias, gosta de se surpreender sendo tocado ou tocada, né, sempre de forma diferente. Gosta de ser surpreendida quando se prepara um ambiente sensual ou romântico, né? Então, e eu falo, por exemplo, eu tive um relacionamento no passado, né? E era muito louco, porque ela, quando ela queria, a linguagem da sexualidade dela, depois eu entendi isso, né? A linguagem da sexualidade dela era essa, a linguagem da surpresa. Então, toda vez que ela queria fazer sexo, por exemplo, no meio da tarde ou à noite, por exemplo, eu estava assistindo TV e de repente ela gritava do quarto: "Ah, Everton, vem aqui um pouquinho." Eu entrava lá, nossa, ela estava de lingerie em cima da cama, ela estava com velas no quarto, sabe? Porque a linguagem da sexualidade dela era a linguagem da surpresa. Ela tinha que causar esse sentimento de surpresa para ela e ver a minha reação de ser surpreendido. Olha só que louco! Então, eu me recordo hoje, nesse relacionamento, que praticamente, talvez 70% das vezes que nós fizemos sexo, foi surpresa. Foi ela criando, né? Ou eu criando
E hoje eu entendo que a linguagem da sexualidade dela era a linguagem da surpresa, né? Então, se você, né, viu, se imaginou, gostou, então esta pode ser a sua linguagem da sexualidade primária, né? E eu falo porque eu me relacionei com alguém isso, né? E aí, estão gostando? Show de bola, né? Aí, ó. Show, né? Tá vendo só? Gostaram, hein? Faz sentido? Vai dar um bom livro ou não? Vai dar um bom livro, né? Tá todo mundo aí, tá impossível dormir. Olha, quero bem. Vamos lá, firme e forte. Aí, muito bem. Firme e forte. Legal, show de bola. Então, o que acontece? Nesse relacionamento, eu tinha uma linguagem da sexualidade, né? Ela tinha surpresa, e eu vim entender isso agora. Eu falei, que louco isso, né? Então, o que é linguagem da sexualidade? É quando eu consigo demonstrar que eu quero fazer sexo. Eu quero demonstrar que aquilo me agrada. Eu quero demonstrar que aquilo me excita. Eu quero demonstrar que eu quero experimentar aquilo. Eu me comunico sexualmente com meu parceiro e minha parceira. Isso é linguagem da sexualidade. Então, no caso dela, ela se comunicava através da linguagem da surpresa. Então, toda vez que ela queria fazer sexo, ela fazia isso. Olha só que louco, né? Então, se você se identificou com essa linguagem, essa pode ser a sua linguagem da sexualidade primária. A próxima é a linguagem da sexualidade toque físico. Você gosta de, antes do sexo, uma boa massagem? Gente, isso é muito legal, né? Porque eu conheço casal que a mulher, para fazer sexo, o homem tem que fazer massagem nela. Faz massagem no pé, nos pés, nas costas, né? Nas pernas, né? Na cabeça, né? Acaricia as costas, né? Passando a mão. Cara, você sabe que eu tinha um relacionamento, eu já tive um, que ela tinha uma linguagem assim também. Cara, queria automaticamente ativar a vontade dela de fazer sexo, alguma coisa, começava a fazer carinho na cabeça, sabe, passar a mão nas costas, fazer uma massagem. Cara, ela tinha vontade na hora. Né? Por quê? Porque era a linguagem da sexualidade, linguagem de toque físico, né? Carinhos nos cabelos, óleos aromáticos, né, para massagem, né? Acariciar as costas, o rosto durante o sexo. Sabe aquela situação onde você durante o sexo está passando a mão no rosto, né? Tá passando o rosto no rosto, toque, né? Durante o sexo ou antes mesmo, né? Gosto de se apertar, né? Apertar mesmo a pessoa, arranhar, morder a pessoa, né? Tá vendo? Então, esta é a linguagem da sexualidade, toque físico, né? Que é onde você tem aí várias outras coisas. Então, se você se imaginou, fala, cara, tem tudo a ver comigo. Isso para mim, porra, amei. Esta pode ser a sua linguagem da sexualidade primária, né? Então também pode ser a sua secundária, porque de repente você pode ser uma linguagem da sexualidade submissa e uma linguagem da sexualidade secundária. Esta aqui, toque físico, né? Então, olha, eu não posso utilizar a linguagem da sexualidade submissa dela porque ela tá cansada, ela não tá legal, tal, mas eu posso usar a de toque físico. Posso fazer uma massagem, posso fazer um carinho e tal, e ela vai, né, ter a vontade, ela vai demonstrar que ela quer, ela vai se comunicar comigo. Ela vai reagir a mim, porque a linguagem da sexualidade dela é essa. Então a linguagem da sexualidade serve para isso, para se comunicar, para expressar o que você quer experimentar, né, que tipo de sensações, se você quer ou não fazer sexo, para gerar vontade para você sexo, para usar ser utilizado também como gatilhos da sexualidade, junto com os gatilhos, né? Então, ó, tá vendo? Faz sentido isso para vocês? Certo? Então essa é mais uma linguagem da sexualidade. E tendo isso, nós finalizamos as 5 primeiras linguagens da sexualidade. Vamos fazer um review aqui? Vamos fazer um review, né? Vamos lá. Começamos com a linguagem da sexualidade romântica, certo? Depois nós passamos para a linguagem da sexualidade dominadora. Depois nós passamos para a linguagem da sexualidade submissa, linguagens da sexualidade surpresa e linguagens da sexualidade toque físico. E aí finalizamos as 5 primeiras linguagens da sexualidade. E aí,
Gostaram? Faz sentido ter as linguagens da sexualidade? Conseguiram entender muita coisa? Você sabe quando eu fui criar essa linguagem da sexualidade? Eu comecei a entender muita coisa, né? O porquê nós reagimos de forma X, Y e Z. E foi muito legal porque eu comecei a refletir com os relacionamentos anteriores. Falei, cara, essa pessoa tinha linguagem de sexualidade e tal, e eu tava indo para outro caminho completamente diferente. E por isso que a gente não tava muito bem, sabe? Então, tipo, né? E aí, fez sentido? Né? Faz sentido ter aí essas linguagens da sexualidade? E principalmente, vamos voltar aqui, faz sentido todas essas, vocês viram as primeiras 5. Nossa, e as outras 5 eu vou falar para vocês, ó. Show de bola. Não é porque foi eu que fiz, não, hein? Né? Mas faz sentido ter aí essas linguagens da sexualidade? Né? E aí? Ó, tem gente que falou, essa aqui é a minha linguagem. Calma, eu não expliquei as outras ainda. Vai que vocês tenham outras linguagens aqui, né? De repente é uma linguagem primária e secundária. E aí, gostaram da aula de hoje? Faz sentido para vocês? Show de bola, muito bem. Aí o pessoal, não acaba não. Eu falei, Marlene, quase 10 horas da noite, pelo amor de Deus, faz isso não, né? Isso aí, Camila, amor, show de bola. Camila já disse que já sabe a linguagem dela. Olha aqui, ó, amor, show. Amanda, show de bola, muito bem. Isso aí, gente. Então, estas são as linguagens da sexualidade. Nós falamos sobre as primeiras 10 linguagens, as primeiras 5 linguagens da sexualidade. Tem mais 5 na próxima aula. Na semana que vem eu vou falar sobre as outras 5. Depois eu vou ensinar vocês sobre como aplicar o teste, como ajudar a pessoa a encontrar, como diminuir índices, né, os níveis das linguagens, enfim. E aí a gente vai ver bastante coisa legal. Mas faz sentido? Gostaram, então? Então, ó, vocês conhecem as 7 linguagens do amor. Faz sentido ter as linguagens da sexualidade? E faz sentido essas que eu coloquei aqui para vocês? Coloca aí. Tem futura aluna nova aqui. É isso aí, tem que ter, ué. Isso aí. Como vocês falam comigo? Cara, participa das aulas ao vivo, da incubadora, marca um tira-dúvida, sei lá. Manda aí, né? Manda aí, vocês falam aí, sem problema. O nome das próximas, né, das próximas linguagens da sexualidade, vamos lá. Nós temos aí a linguagem da sexualidade, palavras de excitação. Eu não vou dar uma pincelada sobre ela. Sons de excitação, vocês já imaginam. Formas de vestir, lugares inusitados e formas de se ver, certo? Show de bola! E se você quer, né, você que não é aluno nosso, nem aluna nossa, e você vai querer o seu certificado de participação desta Masterclass, né, porque a gente está... Eu acho muito interessante você conhecer o Instituto em 2022. Eu faço o seguinte, eu não vou criar uma aula especial para isso. Não, eu falo, ó, essa mesma aula que o meu aluno está aqui, ele está aqui junto comigo assistindo essas aulas, e você está assistindo a mesma aula que ele, é o mesmo conteúdo, não mudou nada. Então, você vai conhecer o mundo real. Então, se você quer se tornar aluno, chama a secretaria, a gente vai ter uma condição especial para você que participou. E se você não é aluno, se você é aluno, não é esse certificado, o certificado do TCE. Mas se você não é aluno, você pode ter uma certificação de participação, um certificado de participação, que é muito bonito também, viu? Muito legal o nosso certificado. Manda um WhatsApp, manda aí, 992603307, DDD 19, e a secretaria, você vai poder acessar e ter acesso ao seu certificado de participação. Show de bola. Tá vendo? Ó? Sejam alunos, porque, meu... E quem se tornar aluno amanhã, a última sexta-feira do mês, então, última sexta-feira de cada mês, a gente tem condições especiais para quem realmente fala, meu, tô sem grana, e a gente libera 5 a 10 vagas especiais. Então, responde hoje, e amanhã a secretaria no Brasil vai passar essa condição especial se você não é aluno nosso. Então, aproveitem. Aproveitem. Gostaram, então? Né? Show de bola! E eu vou dizer mais, ó. Esse conteúdo, as linguagens da sexualidade, vai virar livro.
vai virar livro. Já estou escrevendo o livro, né? Os gatilhos da sexualidade, e estou escrevendo o livro também, né? Estou reescrevendo o livro dos gatilhos da sexualidade, que eu já tinha escrito, estou reescrevendo, e vou escrevendo, eu estou aí no meio dele, do livro das linguagens da sexualidade. Será que vira best-seller ou não? Será que vira best-seller os 2 livros? São conteúdos exclusivos, hein? São conteúdos criados do zero aí, por mim, para vocês. Combinado? Show de bola, gente. É isso aí. Gostaram, então? Coloque aí o coraçãozinho se você gostou da nossa aula de hoje. Faz sentido, então, das nossas linguagens da sexualidade? Né? A gente tem as linguagens do amor e agora as linguagens da sexualidade. Demorei 1 ano e meio para estruturar as linguagens da sexualidade, estudar, entender, como colocar isso em prática. Toda essa estrutura demorei 1 ano e meio. Então foi feito de muita dedicação, muito coração, e é a primeira vez que vocês estão vendo e ouvindo sobre isso, né? Espero que realmente goste, né? Show de bola. Legal. Pode mandar o link, manda o link para amiga. Vamos lá. Olha, a Marlene já colocou, ó. Aqui eu não sei quem é, mas já colocou coração. Mas ela já colocou. A Rose já colocou. A Marlene já colocou. Oh, show de bola. Aí só corações, só corações. Isso aí, muito bem. A Divânia, show de bola. Muito bem. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por me aguentarem durante 1h22, tá? Espero que realmente vocês gostem dos próximos conteúdos. Espero que realmente vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. E tem mais. Semana que vem tem a próxima aula desta especialização, onde eu vou falar sobre as outras 5 linguagens da sexualidade. Vocês vão gostar. Tem coisas interessantes aí. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Uma ótima noite para vocês. E a gente se vê, né? Os alunos amanhã. Nós temos aula ao vivo. E nas próximas aulas, né? Na semana que vem, outras especializações que eu vou liberar aí para vocês assistirem. Até mais, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau a todos. E não esqueçam, você que não é aluno nosso, solicite seu certificado de participação desta Masterclass, de uma aula, né, de uma parte da nossa especialização de comunicação. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Uma ótima noite para vocês e a gente se vê nas próximas lives, nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.